Olá, uma boa tarde para você. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade as indicações do desembargador Luiz José Dezena da Silva para compor o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e da Procuradora Regional Maria Cristiana Simões Amorim para integrar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Durante a sabatina, o desembargador Luiz José Dezena da Silva foi questionado sobre a reforma trabalhista, que entrou em vigor no ano passado. Vossa Excelência considera que foi um avanço do ponto de vista do aperfeiçoamento da legislação? Acha que isso vai produzir resultados positivos no mercado de trabalho? A sociedade evolui, o trabalho evolui. Há formas de contratação hoje que a legislação não mais contemplava. Havia necessidade de uma melhora, uma evolução. A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional tem algum dispositivo que fere direitos dos trabalhadores brasileiros? Não há direito tolhido ou retirado. O que precisamos analisar, isso é muito cedo para verificar, são as consequências que virão da alteração legislativa. É natural que haja uma neofobia ao novo. Indicada para compor o Conselho Nacional de Justiça, a procuradora Maria Cristiana Simões Amorim ressaltou o trabalho do Conselho, como as ações afirmativas relacionadas às mulheres vítimas de violência. Sobre o corporativismo no Conselho, ela disse que o CNJ tem cumprido seu papel. É claro que muito ainda precisa ser feito, é evidente. Mas, senador, o CNJ tem feito o seu papel. Nós tivemos ainda ontem 2 juízes que foram afastados. Os 2 indicados também falaram sobre o alto custo para manter a justiça. Todos nós temos que dar a nossa cota de contribuição. Mas, Excelência, nós não podemos enxergar a justiça e nem esta casa, não é, como se nós esperássemos, fizéssemos um balanço e aí atribuíssemos lucro ou prejuízo, porque o relevante serviço que presta, por exemplo, esta casa à nação, não tem preço. Não tem preço também o relevante serviço que presta a justiça à nação, a paz social. No Ministério Público Federal, essa comissão instituída pela Procuradora-Geral, nós estamos estudando, inclusive, fechamento de procuradorias da República nos municípios. No Judiciário, eu também tenho conhecimento de fechamento de algumas varas. Longe dos familiares, sem uma residência própria e muitas vezes sem oportunidade de se capacitar para enfrentar o mercado de trabalho. Essa é a realidade de adolescentes que estão nos vários abrigos espalhados pelo Brasil. Mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem garantir treinamento e emprego para esses jovens. Eles são mais de 47 mil no país, crianças e adolescentes que estão em abrigos, afastados de familiares e muitos órfãos. Enfrentam carências emocionais e materiais. E a realidade nua e crua das ruas chega aos 18 anos, quando eles têm que deixar os chamados acolhimentos institucionais, sair dos abrigos e entrar no mercado de trabalho. Mas e a qualificação? Para tentar responder essa pergunta, os senadores querem oferecer a estes adolescentes, a partir dos 14 anos, cursos profissionalizantes grátis e oferta de emprego. Os senadores aprovaram um projeto que agora segue para a Comissão de Educação, que abre vagas nos cursos oferecidos pelo Sistema S, SESC e Senai e pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. Além disso, garante cota para o adolescente, um aprendiz que vive em abrigo para cada grupo de aprendizes contratados pelas empresas. Eu acho que o mérito do projeto é entender que esse adolescente, até os 18 anos, ele precisa ter condições de se inserir de forma produtiva no mercado. E aí
na fase em que ele ainda tem o acolhimento, curso técnico profissionalizante. E o Sistema S é uma grande referência no Brasil, inclusive de empregabilidade. Quem faz cursos no Sistema S tem mais empregabilidade. O que se pretende é que essa pessoa que já está desvinculada da família de alguma forma, possa efetivamente prover no futuro o seu próprio sustento, se emancipando verdadeiramente. Quase 30 milhões de eleitores, de um total de 147 milhões, não compareceram para votar no primeiro turno. Esse é o nível de abstenção mais alto desde 1998. Pela Constituição brasileira, o voto é obrigatório e quem não comparece diante das urnas sem justificativa está sujeito a uma série de sanções. Afinal, por que será que mesmo assim tanta gente deixa de votar? Em 1994, o índice foi o mais elevado de todos. 29,3% dos eleitores não votaram. Em 98, 21,5% não compareceram. A abstenção recuou até 2006, apenas 16,8%. Daí em diante, o índice subiu para 18,1% em 2010 e chegou a 19,4% em 2014. No primeiro turno deste ano, domingo passado, alcançou 20,3%. Na opinião dos especialistas, o histórico da abstenção deriva de dois fatores: problemas no recadastramento e desencanto com a política ou com a situação do país. Aqui no Congresso, vários projetos já tentaram acabar com a obrigatoriedade do voto. Nenhum deles teve êxito, talvez porque, na prática, quem falta no dia da votação não sofre nenhuma punição. Então você pode justificar porque não pôde ir, pode justificar porque está hospitalizado, pode justificar porque está fazendo turismo na cidade ao lado. Você pode fazer a justificativa no próprio dia da eleição. E se você não quiser justificar, não quiser fazer nada disso, você pode pagar uma multa que na última eleição era de R$ 3,80. A pessoa que não vota tem como punição, por exemplo, não tirar o passaporte, né? Eu não conheço ninguém que não tenha tirado o passaporte por essa razão. A Justiça Eleitoral esclarece mais uma vez que, ainda que a soma de votos em branco e votos nulos seja maior que o total de votos depositados em todos os candidatos, a eleição não será anulada. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez uma análise sobre o resultado do primeiro turno das eleições. O senador destacou a renovação do Congresso Nacional, a disputa para a presidência da República e o importante papel da democracia. O eleitor tomou uma posição de renovar o Congresso Nacional. A democracia é bela porque, assim, eu perdi as eleições por 0,16% dos votos, num colégio eleitoral de 6 milhões e 200 mil eleitores. Quando o eleitor tem direito a duas escolhas, isso dobra. Eu só tenho que agradecer ao povo do meu estado. A disputa política na democracia, ela é bela, porque as pessoas analisam, escolhem. Se escolher errado, daqui a 4 anos muda, daqui a 2 anos nós temos eleições de prefeito. Então, a democracia, no meu entendimento, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime para se viver no mundo. No mundo é a democracia. A população tinha vários candidatos a presidente da República, a população escolheu 2 para irem para o segundo turno para fazer uma disputa. O que vencer tem que ter aqui o equilíbrio que o Brasil tanto precisa. Tem que pegar o Brasil, é o meu pensamento, e harmonizar o Brasil, que está muito atritado, né? Nós temos que tirar a intolerância, né? Porque a democracia não permite a intolerância. A democracia, no meu entendimento, permite a convergência. Na divergência você busca a convergência. Então, eu estaria aqui de plantão, se Deus quiser, dia 1º de janeiro, para dar posse ao novo presidente da República, seja o candidato Haddad, seja o candidato Bolsonaro. Espero que o que for eleito busque fazer exatamente isso que eu preguei durante toda a campanha, né? Harmonizar o país, levar o país para um caminho correto, permanente, e vigilante, que é o da democracia. Eu jamais me decepcionarei com a democracia. A democracia é exatamente isso. É a escolha livre e soberana do eleitor brasileiro.
O presidente do Senado convocou sessão do Congresso Nacional para a quarta-feira da próxima semana. Na pauta, o veto do presidente Michel Temer ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. E o plenário volta a se reunir hoje à tarde para retomar a rotina de votações depois do primeiro turno das eleições. A sessão de ontem foi cancelada por falta de quórum. O primeiro item da pauta é a medida provisória que altera os termos da renegociação de dívidas rurais. Depois de votar essa MP, os senadores podem votar outros itens da pauta, como a privatização de distribuidoras de energia elétrica, o financiamento para a recuperação de áreas degradadas e a validade de receitas médicas e odontológicas, além de 7 acordos internacionais. O Senado Notícias está apresentando a cada edição o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira aqui no Legislativo em 2019. Já apresentamos os parlamentares eleitos pelo Acre, Alagoas, Amapá e Amazonas. Veja agora quem são os novos senadores pela Bahia, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. A Bahia terá 2 novos representantes no Senado. Ângelo Coronel, do PSD, tem 60 anos, é engenheiro civil e empresário. Já foi prefeito. Atualmente é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Jacques Wagner, do PT, tem 67 anos. Já foi deputado federal, ministro do Trabalho e da Defesa e chefiou outras pastas nos governos do PT. Ele também governou a Bahia por 2 mandatos. A bancada do Ceará contará com 2 novos integrantes no Senado. Cid Gomes, do PDT, tem 55 anos e é engenheiro civil. Foi deputado estadual por 2 mandatos, prefeito e governador também em 2 gestões. Foi ainda ministro da Educação. Eduardo Girão, do PROS, tem 45 anos. Ele tem ensino médio e é empresário. Na bancada do Distrito Federal entra Isalci, do PSDB. Ele tem 62 anos e é formado em contabilidade. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e está em seu 2º mandato de deputado federal. Leila do Vôlei, do PSB, tem 47 anos. Como jogadora profissional, participou de 3 Olimpíadas. Foi secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal. A bancada do Espírito Santo terá renovação com Fabiano Contarato, da Rede. Ele tem 52 anos e é formado em Direito. Foi corregedor-geral do Estado e é delegado da Polícia Civil. Marcos Duval, do PPS, de 47 anos, tem ensino médio. É militar da reserva e consultor e palestrante na área de segurança pública. A nossa entrevistada de hoje é a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Adriana Lima. Ela conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o direito achado na rua, com foco no comportamento do cidadão e do Estado na questão da moradia. Professora Adriana, eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e começar a nossa entrevista já dando um detalhe, não é a primeira pessoa, a gente entrevistou uma série de pessoas do direito achado na rua, uma série de pesquisadores. A questão da moradia é uma questão central. Foi daí que iniciou essa linha de pesquisa, esse recorte que observa como que a convivência do cidadão, a dinâmica do cidadão na organização social, ela gera a formulação de direitos que chegam até a uma condição do direito positivo, de ser reconhecido e adotado, né? Essa linha de pesquisa tem na moradia uma questão muito central e teve uma presença desde a Constituinte, há 30 anos atrás. Então, eu agora, com a sua presença, entendo como é esse evoluir dessa questão, porque a moradia continua sendo objeto de pesquisa do direito achado na rua. E a primeira sensação que me dava era, essa é uma situação que está estagnada, essa é uma política de Estado que até hoje ela tem uma aparência muito personalizada de quem governa, ela tem um apelo muito grande nas eleições. O que acontece com a reivindicação da moradia, que o cidadão não consegue ter a noção de que aquilo é uma política de Estado. Mas a história é um pouco diferente disso e a gente vê pela sua pesquisa, né? Sim, eu queria agradecer o convite, agradecer ao professor José Geraldo pela indicação de estar aqui.
A moradia e o direito achado na rua, eles andam juntos, né? Porque o direito se constrói na rua. E no nosso caso, essa dimensão ela não é só apenas na dimensão simbólica. No nosso caso, o direito se constrói literalmente na rua. Porque é na rua, é na construção do beco, da casa, da viela, que os moradores vão autoconstruindo esse direito. E aí isso justifica até uma pessoa do direito fazer mestrado e doutorado em arquitetura, porque a princípio parece um pouco estranho, né? Como é que acontece esse cruzamento de interesses, de conhecimento e como é que isso se manifesta na sua pesquisa, né? Tanto o mestrado como o doutorado, ele foi feito na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e a ideia era justamente compreender essas relações que são travadas nos territórios populares à luz do direito e da arquitetura. Então, a proposta era reconhecer, conhecer, era um pouco o que a gente diz assim, compreender esse território não como um espaço desordenado, irregular e formal, mas ter uma atenção maior, era compreender o que é que está sendo construído e ordenado à luz daquela aparente desordem. Então, o direito só não dava conta disso. Eu fui buscar na arquitetura algumas ferramentas para essa compreensão. E conta mais um pouco para a gente como o que você viu a partir da observação, o que a pesquisa trouxe, né, de entendimento. O que fica mais latente e dialoga bastante com o direito achado na rua é que o Estado não é o único produtor do direito. O direito é fruto de relações sociais. E isso ficou bastante evidenciado porque na medida que as relações sociais elas são travadas no processo de construção de uma moradia, é preciso se fazer pactos, é preciso fazer combinações para que aquele território ele possa ser gestado pelos moradores. Então a gente tem um território, que é o território de Saramandaia, no qual eu fiz a pesquisa, mas não é uma realidade só daquele espaço. Ali é uma realidade de vários territórios populares brasileiros, no qual a gente tem um acesso assimétrico de acesso à cidade. Então, as pessoas, elas não só têm um acesso assimétrico de acesso à cidade, mas um acesso assimétrico de acesso à urbanização e acesso à justiça. Ou seja, políticas e serviços públicos, né? Políticas e serviços públicos. Então, elas não têm este acesso. Então, elas precisam construir o seu próprio acesso. Elas precisam construir a sua própria cidade. E elas vão fazer isso através de um processo de autoconstrução das suas casas, que a gente tem dados que demonstram que a própria indústria do cimento traz um dado que a cada 3 sacos de cimento, apenas 1 é comprado pelas indústrias, então 2 estão sendo comprados justamente por quem constrói, presume a cidade, e aí com isso elas não podem fazer isso sem ter uma pactuação, aonde vai ser localizado uma rua, aonde vai ser localizado um equipamento público, aonde vai ser localizado uma praça. Então elas vão ter que construir esses direitos, elas vão ter que fazer uma pactuação disso. Então é essa observação que é possível ver em campo. Na medida que uma família cresce, se reproduz, se separa, se constrói uma laje. A laje materializa um pouco isso, que é a possibilidade de você ter que repactuar, porque você está fazendo um novo andar. Então, você vai ter que repactuar com o vizinho. E a própria forma como uma laje é construída, ela passa por um processo de mutirão. O mutirão nada mais é do que 15, 20, 30 pessoas em um dia de domingo construindo coletivamente um espaço e legitimando tacitamente aquele espaço de uma construção coletiva. É uma ação coletiva de sujeitos sobre a cidade. Você já está validando aquela ação ali, aquela construção, né? Aquele estabelecimento ali. Mas e o que acontece à medida que o Estado não vai se afastando dessa sua função, que seria, através das políticas e dos serviços públicos, ordenar, participar, interferir, a partir do momento em que o Estado vai se afastando, o que acontece com essa cidadania? Como acontece essa construção desse direito e aonde é que uma coisa esbarra na outra, né? Essa
construção de cidadania, ela se dá por dois caminhos. Ela se dá nesse caminho de autoconstrução do direito e também de reivindicação dos direitos. Então, a gente tem isso muito claro na Constituição de 88, no qual os moradores que a gente vê autoconstruindo as suas casas e seus direitos, eles também vão reivindicar, através de uma articulação com outros moradores do Brasil, a inscrição de uma política, que é o capítulo da política urbana na Constituição de 88. Então, ele força o Estado a passar por esse reconhecimento. É interessante a gente pensar também que a ação do Estado sobre esses territórios, ela não é igual, ela se diferencia a depender do espaço. Então, o Estado age muito diferente nas áreas de fronteira desses territórios com a cidade dita formal. O Estado é muito mais presente, ele é muito mais presente no sentido de limitar, no sentido de fazer com que essa área não transborde, não ocupe um espaço que não é permitido. Então, há um tensionamento entre o Estado e a comunidade. Em alguns lugares ele é mais omisso, em outros espaços do bairro ele é mais presente, ele é mais repressor. Agora, há 30 anos atrás, quando se falava o conceito de moradia, 4 paredes e um teto. Hoje em dia, junto com o conceito de moradia, outras questões estão sendo incorporadas, como a gente viu, inclusive, em 2013, um movimento muito forte, a questão da mobilidade urbana. Né? Evoluiu nesses 30 anos, é isso mesmo? É essa impressão? Isso é o fato? Que ao reivindicar moradia, essa reivindicação está mais amadurecida, mais elaborada? É a ideia de que o direito, a possibilidade de construir direitos, ela é infindável. Por isso que a própria Constituição dá esta possibilidade do cidadão sempre criar e recriar direitos. Então, a gente pode dizer que o direito à moradia, ele vai ampliando o seu conceito. Então, ele não é o direito a um teto, ele vai passar por um direito aos serviços públicos, ao saneamento, ao transporte, a morar numa centralidade, a uma creche. E não só essa dimensão dos serviços públicos, isso vai passar por uma questão do direito à cidade. E o direito à cidade é o direito, sobretudo, de alargar a democracia na cidade e de participar das decisões políticas na cidade. Então, se uma cidade tem um plano diretor, o cidadão, ele quer participar, ele quer definir se aquele empreendimento que vai ser construído ao lado do seu território, como ele vai pactuar. Então, na verdade, eu compreendo que toda essa dimensão do direito à cidade, ela passa, sobretudo, por um processo de alargamento de direitos que necessariamente perpassa pelo alargamento da democracia no país. E automaticamente perpassa pela questão das políticas públicas e dos serviços prestados. Até que ponto esse movimento, a maturação, o desenvolvimento desse movimento de direito, de exercício de cidadania, pode fomentar a questão do controle social, da interferência na execução e na administração de políticas públicas? A gente pode perceber que uma grande questão que está hoje e que já passa por um processo de judicialização é a reivindicação do cidadão estar participando. Então, diversas políticas públicas, toda política pública para a cidade, ela precisa passar com a participação social. E quando ela não faz, o cidadão pode anular os planos e projetos que não contem com a participação social. Então, é fundamental essa participação. Ela não é mais uma benesse do poder público, ela é condição de validade de qualquer política pública na cidade, é a participação do cidadão. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.